Olá, gente, tudo bem? Estou de volta aqui no Projeto Terra Oculta. Para quem não me conhece, sou o Caio, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o corpo espiritual e o mundo espiritual, né? E um pouquinho das minhas lembranças e experiências no mundo espiritual. Para quem já andou acompanhando o Projeto Terra Oculta, em vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre o mundo espiritual e a minha atuação junto à Resistência, que é uma organização extrafísica no mundo espiritual humanitária de assistência ao ser humano. Quando eu falo extrafísica, na verdade o mundo espiritual é tão físico quanto o nosso, mas feito de uma matéria menos densa, né? De uma outra frequência, né? De uma outra constituição, é uma matéria muito mais plástica, né? E muitas pessoas me deixaram perguntas aqui no Projeto Terra Oculta, perguntando sobre o corpo espiritual, o que acontece após a morte, como que é o mundo espiritual. Eu não sou o dono da verdade, veja bem. Eu vou trazer aqui algumas experiências que eu tive ao longo dos anos. E não que seja isso, que isso abranja todo o conhecimento sobre o mundo espiritual. Longe disso, porque o mundo espiritual é muito vasto, muito complexo, muito mais complexo do que as pessoas imaginam. O mundo espiritual ele é dividido em, para quem não acompanha meus vídeos, é dividido em 18 grandes esferas espirituais ou mundos paralelos, né? Se bem que existem mundos transitórios, e muitas pessoas contam mais esferas, 23 por exemplo. Mas enfim, 9 grandes esferas acima da crosta terrestre e 9 esferas abaixo da crosta terrestre. Esse mundo é subdividido em vários mundos ou submundos em outras frequências. E falando sobre mundo, infelizmente a situação do planeta que a gente vê hoje em dia é uma situação um pouco caótica, né? Porque o planeta vive em desequilíbrio, né? Em constante conflito. E o inconsciente coletivo sempre em desequilíbrio, em conflito, com muitas questões, não só questões físicas, como questões espirituais. Um desequilíbrio energético, né? Que se olharmos com um pouco de detalhe, né? Vamos verificar o quê? Por que esse desequilíbrio? Por que esse conflito no mundo hoje em dia? Né? Devido ao sistema de controle que está aí, né? Ao sistema sociopolítico, econômico e religioso que nos governa e nos faz, em muitas situações, a criar vários sistemas de crenças. E tudo isso advém de quê? Da nossa consciência, como indivíduo e como coletividade. Então, se a consciência está desequilibrada como indivíduo e como coletividade, o planeta como um todo acaba ficando desequilibrado, em conflito, né? Não temos aquela máxima, né, dos romanos, há 2000 anos atrás, eles já falavam mens sana in corpore sano. O que quer dizer isso? Uma mente sadia, um corpo sadio, né? Então, se nossa mente não está em equilíbrio, não temos uma mente sadia, o corpo acaba não estando em equilíbrio também e acaba ficando doente. E muitas pessoas me perguntaram, mas o que somos realmente, né? Bom, para as pessoas que não acreditam no mundo espiritual, realmente fica muito difícil o entendimento desse vídeo, porque para os materialistas, como o sistema de controle hoje em dia prega, a consciência é somente um conjunto de reações químicas e nós somos somente matéria, que é uma visão muito incompleta das coisas. Apesar de que a ciência hoje em dia, com a física teórica, cosmologia e outros campos como física quântica, já estão começando a adentrar nesse mundo espiritual invisível, que nós não enxergamos, né? Mas enfim, somos o quê? Consciência e corpo. Ou seja, através da consciência, nós nos manifestamos nesse corpo físico, que aliás é um corpo denso, mas existem outros corpos. Como eu já falei em vídeos anteriores também, o corpo físico ele é um corpo que é uma cópia do corpo espiritual. Cada célula no nosso corpo é uma cópia de uma outra célula que existe em uma outra frequência, uma outra realidade. E na verdade são vários corpos espirituais, que cada vez mais vão se tornando menos e menos densos em um outro tipo de matéria. Como o nosso corpo funciona, né? Temos aí a ciência, a biologia para explicar. E isso eu não vou adentrar muito nesse vídeo porque eu vou falar mais sobre o corpo espiritual e não o corpo físico. Então, a fisiologia do corpo físico eu vou passar a explicar no corpo espiritual, né? Mas enfim, o que acontece? Muitas pessoas perguntam, mas
Você pode me falar o que acontece quando o nosso corpo físico morre, a nossa morte do corpo físico, né? Bom, primeiramente, eu não vou me estender tentando provar que há vida após a morte. Então vamos partir do pressuposto que há vida após a morte, né? Essa vida, essa continuidade para esse mundo paralelo é uma extensão do nosso mundo, ou melhor, nosso mundo é uma extensão do mundo espiritual, na verdade, né? E para muitas pessoas que me perguntaram, mas a gente quando morre vira fumacinha, a gente perde a forma? Não, porque tudo no universo possui formas, né? E o que dá forma às coisas? De onde vêm as formas? As formas, elas vêm da nossa própria consciência. Tudo que existe no universo é fruto da consciência. De uma consciência menor a uma consciência maior. De uma consciência do microcosmos ou do macrocosmos. Nós, como indivíduos, somos verdadeiros universos, né? E o nosso interior nada mais é do que o microcosmos espelhado, demonstrando o que? O macrocosmos dentro de nós mesmos, né? Ou seja, o que há em cima há embaixo, né? Aquela velha máxima, né? E nós temos o que? O universo. O universo é o conjunto de informações advindas através do que? Da consciência que regula a interação e a criação de leis que regulam o universo por sua vez. Através de quê? De ondas mentais, campos morfogênicos, né? Ou seja, através de vibrações energéticas que atuam em cima do quê? Do universo, ou de vários universos. Atuam em cima da matéria primordial, ou seja, a matéria primária de todas as coisas, que por sua vez, se modificada, vão dar a criação de vários elementos que constituem a matéria de diversos elementos do universo. Por exemplo, se nós pegarmos a tabela periódica, esses elementos todos são derivados da matéria primordial do universo, mas em uma diferente vibração, uma diferente colocação, né? E como que as formas se formam no universo, né? Muitas pessoas me perguntaram, como que um objeto toma forma no universo? Como que os cristais da água são daquela maneira? Como que as plantas crescem? Como que as coisas tomam forma no universo? Primeiramente, até existe até um interessante pesquisador chamado Rupert Sheldrake, que falava sobre os campos morfogênicos, ou seja, as coisas têm uma forma pré-estabelecida que são reguladas através de campos, né? E como é que um objeto pode tomar uma forma de um hexágono, alguma coisa tomar uma forma abstrata? Simples. Vou dar um exemplo, fazer um comparativo aqui. Se nós atirarmos duas pedras em um lago, por exemplo, quando essas pedras atingem a água, se elas atingem a água em paralelo, uma perto da outra, vão formar duas ondas na água. E essas ondas vão se propagar. E quando essas ondas se encontram, elas formam figuras geométricas, né? Então, o encontro de duas ondas no universo acaba dando a forma de uma figura no universo. Isso é explicado através até da geometria sagrada, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, para explicar certas coisas ou certos mecanismos no universo. Todo o universo possui padrões, né, de formas, né? E são padrões que obedecem certas escalas, né, vibratórias e frequenciais, né, no universo, inclusive escalas temporais. Como eu falei em vídeos anteriores, cada universo possui um ciclo temporal. O nosso segue uma escala de Fibonacci. Para quem não sabe, os números de Fibonacci foram observados e apontados por Leonardo Bonatti, ou Fibonacci, conhecido como Fibonacci, em 1250 em Pisa, na Itália, né? O que são esses números de Fibonacci? Uma sequência de números onde o número posterior é a somatória dos dois números anteriores. Por exemplo, a sequência seria o quê? 1, 2, 1, 2, ou seja, 1 mais 1 é 2. 3, ou seja, 1 mais 2 é 3. 5, ou seja, 2 mais 3 é 5. 8, ou seja, 3 mais 5, os números anteriores dá a somatória de 8. 5 mais 8 vai dar o próximo número, que é 13. 8 mais 3 vai dar o próximo número, que é 21, e assim por diante. E vai formar uma sequência de números.
E essa sequência de números, os 60 primeiros números, como eu já falei em vídeos anteriores, o último dígito desses 60 primeiros números vai se repetir a partir do 61º número. Então você vai de 1 a 60, vai ter uma sequência. O 61º em diante essa sequência se repete. E nos próximos 60 números novamente, ela para a sequência e começa a se repetir novamente. E isso é uma sequência temporal no nosso universo. São ciclos temporais, que por sua vez estão ligados às formas das coisas no universo, que por sua vez está ligado à geometria sagrada, e por sua vez vai dar o padrão das formas do universo. E tudo no universo obedece certas sequências, certos padrões, que eu não vou me adentrar aqui muito nesse vídeo em detalhe, porque eu ainda vou fazer um vídeo sobre geometria sagrada e sobre esses padrões universais, né? Mas enfim, dando continuidade sobre o corpo espiritual, o corpo físico nosso, ele é um sistema, né? Como todos os sistemas do universo, é um sistema que se autorregula, né? Então o nosso físico, né, fisicamente falando, é um sistema que está sempre se autorregulando e atingindo os objetivos do sistema, que é a manutenção do sistema. E como que é feita essa manutenção? Como é feito esse equilíbrio no nosso corpo físico? Porque o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual, ou seja, é a extensão do nosso corpo, o corpo espiritual. E isso é feito através de quê? Esse equilíbrio, essa manutenção energética no nosso corpo, ela é feita através do quê? Através do equilíbrio no nosso fluido vital. E esse fluido vital, ele vem o quê? Uns antigos chamavam de quê? De prana, né? Como na Índia, por exemplo. Isso é absorvido através de centros de força que existem no nosso organismo, que muitos conhecem desde a época dos Vedas como chakras, né? Os chakras, eu vou dar uma pincelada, vou fazer um comentário muito rápido aqui, né? Mas antes de falar sobre os chakras, o que seriam os chakras, né? A palavra chakra vem do sânscrito, quer dizer o quê? Roda, né? Então, no nosso organismo, existem centros de forças que estão em constante o quê? Movimentos giratórios, ou seja, que nem verdadeiros vórtices no organismo, né? Mas é interessante que cada centro de força do nosso organismo, que absorve essas energias de outras realidades, né, como o prana, o fluido vital, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os chakras, esses vórtices, eles não giram no sentido vertical, mas horizontal. Imagine nós estando dentro de um tubo, e esse tubo fosse dividido em 7 partes, por exemplo. Cada parte corresponde a um dos principais chakras, que na verdade são mais de 7, são 13 ou alguns menores, mas eu vou considerar só 7 para explicar aqui. Cada chakra está relacionado com uma frequência luminosa, ou seja, uma vibração, né? Por exemplo, se nós pegarmos as luzes do arco-íris, nós temos 7 cores no arco-íris, né? Ou seja, as cores, a cor branca, se passada através de um prisma, ela se divide em 7 cores, né? E você vai encontrar as cores primárias, né? E cada cor corresponde a uma vibração, uma frequência vibratória. E cada cor tem uma onda e uma frequência nessa onda, né? Uma amplitude de onda diferente e uma frequência diferente. E são 7 chakras e 7 cores que nós temos. E imagine uma pessoa dentro de um tubo e a vibração, ela ocorre, esse vórtice, não ocorre de uma maneira vertical, mas horizontal, plana ao redor da pessoa. Mesmo porque, se ele fosse vertical, como muitas pessoas pensam, você formaria um buraco que atravessaria o corpo espiritual de um lado para o outro, o vórtice. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse vórtice gira na horizontal e não na vertical. É um vórtice de energia. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, como eu já disse, disco. Então, essa energia, esse disco, ele gira
horizontal e não na vertical. E é muitas vezes percebido por pessoas que têm clarividência e acabam vendo esses redemoinhos, essas energias no corpo espiritual, né? E os chakras são pontos de o quê? De intersecção entre vários planos. Através deles, nosso corpo etérico se manifesta, né? Mais intensamente no corpo físico, né? São 7 principais chakras, dispostos desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça, né? E eles são ligados, são correspondentes às 7 principais glândulas do corpo humano, né? E cada um desses chakras tem uma estreita correspondência com certas funções físicas, mentais, vitais ou espirituais do nosso corpo. Por exemplo, num corpo saudável, todos esses vórtices, né, giram em uma grande velocidade, permitindo que o prana, né, que é o fluido vital, ele flua nesse sistema endócrino, né, ele alimenta esse sistema endócrino, né. Ou seja, a rotação, a vibração desses vórtices, ela não pode ser nem muito grande e nem muito pequena. Ela tem que ter um equilíbrio. Esse fluxo de energia não ser bloqueado ou não ser acelerado, né? Porque quando há um desequilíbrio nos nossos chakras, há um desequilíbrio no nosso corpo físico e, por sua vez, no nosso corpo espiritual. Quais seriam esses 7 chakras? Você tem o básico, né, que está ligado às glândulas suprarrenais. Você tem o umbilical, na região do estômago, que está ligado ao quê? Nos homens ao testículo, nas mulheres os ovários. Você tem o plexo solar, que está ligado ao pâncreas. O cardíaco, ou timo, né, ligado ao timo. O laríngeo, né, que seria essa área aqui, que está ligado à tireoide ou paratireoide. O frontal, que está ligado à hipófise, ou chamada de glândula pituitária, né? E o coronário, que está ligado ao quê? A glândula pineal, né? Então são diferentes chakras, cada um com a sua função. Então o chakra da base da coluna vertebral, ele está relacionado com a cor vermelha, por exemplo, né? Que está relacionado ao quê? Com o elemento terra. E representa o quê? A conexão do ser humano com o planeta Terra, com o mundo material e físico. Está relacionado ao quê? Com a sobrevivência. Aí o próximo chakra seria o quê? Abaixo do 2 dedos abaixo do umbigo, né? Que está relacionado ao quê? Com a cor laranja. E que o elemento dele é a água. É o chakra da reprodução, está relacionado com a sexualidade, né? Depois nós temos o chakra do plexo, né? Ele está ligado com a boca do estômago e representa o quê? A personalidade do ser humano, está relacionado com as qualidades da mente, a vitalidade, o saber, o aprender e comunicar. O próximo chakra seria o cardíaco, que está relacionado com a cor verde. E o elemento é o ar, representa o quê? O amor incondicional, o elo de ligação da energia dos chakras inferiores e superiores, né? Chakra onde passa toda a energia. Depois vem o laríngeo, que está relacionado com a cor azul, claro, que o elemento é o éter, e representa a comunicação, criatividade, som, vibração, capacidade de receber e assimilar. O próximo chakra seria o quê? Está ligado com a glândula pituitária, ou hipófise, que é aqui no meio, entre as sobrancelhas. Está ligado com a cor azul, o índico, o elemento é o éter, e está ligado com a nossa clarividência. O próximo chakra seria o topo da cabeça, que é o branco, dourado, está ligado com o branco dourado, o violeta, né? O chakra da luz, do conhecimento, da consciência, da visão do universo, né? Bom, então esses seriam os chakras, né? E aí muitas pessoas me perguntaram, mas o que acontece quando nós morrermos? Quando nós morrermos, existe todo um processo, né, de desligamento do corpo físico, ou seja, desconexão do corpo espiritual do corpo físico. Isso depende do estado mental nosso, depende dos nossos sistemas de crença, depende de uma sequência de fatores. E é por isso colocar aqui nesse vídeo uma coisa muito importante, nós nunca podemos generalizar cada caso, no momento do desligamento, no momento da passagem, é um caso muito particular de cada um, daquilo que nós mentalmente plantamos durante a nossa vida inteira.
a grosso modo falando, quando nós nos desligamos do nosso corpo físico, o desligamento ele começa através dos pés e vai seguindo até a cabeça, até nós desligarmos completamente. E esse período de desligamento varia muito com aquilo que nós acreditamos. Há pessoas que se desligam em questões de minutos, há pessoas que se desligam em questões de horas, há pessoas que se desligam em questões de dias, meses e até de anos. Ficam presos ao corpo físico. Então cada caso é um caso. E é por isso que existe certos grupos e organizações humanitárias no mundo espiritual para ajudar esse processo e ajudar certas pessoas no mundo espiritual a adentrar nesse mundo espiritual como nós adentramos no momento do nascimento no mundo físico. É um processo que muitas vezes precisa de um certo auxílio de terceiros, quando nós nascemos, por exemplo. Quando nós nascemos, nós precisamos de alguém para fazer o parto. Isso ocorre também no mundo espiritual. Em muitos casos, na maioria dos casos, nós precisamos de alguém que auxilie esse parto, esse processo, essa passagem no mundo espiritual. É muito difícil você encontrar uma pessoa com uma certa evolução, um certo preparo mental, em que essa pessoa tem condições de se desvencilhar sozinha do corpo físico, instantaneamente falando. É capaz disso ocorrer de uma maneira... isso é capaz de ocorrer de uma maneira natural, quando a pessoa se desvencilha do corpo sem auxílio de ninguém? Mas é um processo muito mais lento, em que a pessoa demora muito mais tempo para fazer isso. Mas enfim, esse auxílio geralmente é dado no mundo espiritual. E é aí que entra muitos dos meus trabalhos, que às vezes eu faço no mundo espiritual, que é ajudar, junto à resistência, a pessoas que também passam por esse processo no momento do desencarne, no momento do desligamento do corpo físico, ou o desprendimento do corpo espiritual do corpo físico. E muitas pessoas me perguntaram, mas você falou que demora 49 dias para o corpo bioplasmático se desfazer? Nós ficamos 49 dias presos ao corpo? Não, como eu falei, o corpo bioplasmático é um corpo que não é o nosso espírito. Ele está ligado ao corpo que contém fluido vital, ou seja, imagine nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, mas um corpo intermediário que faz essa ligação entre os dois, que é o corpo bioplasmático. Seria uma espécie de concha, que quando você se desvencilha do corpo físico, ele continua ligado ao corpo físico, essa vitalidade. E essa vitalidade demora 49 dias para se desfazer, ou seja, você não fica preso ao corpo físico por 49 dias, por causa do corpo bioplasmático. O corpo bioplasmático ele faz parte do corpo físico, na sua vitalidade, no seu conjunto de quantidade de prana que ali existe. E, como eu falei, não podemos generalizar, cada caso é um caso. Há pessoas que demoram um dia, dois, uma semana, um mês, anos para se desligar do corpo físico. E tudo isso depende do quê? Do estado mental da pessoa, daquilo que ela acredita, dos sistemas de crenças que ela vem construindo ao longo dos anos na sua vida material. E os primeiros dias do desencarne é até muito interessante, porque toda a nossa fisiologia ela ainda está presente, ou ela está presente no corpo espiritual. Como eu falei, o corpo espiritual é um corpo que em cada célula possui sua cópia no corpo físico, né? É muito interessante que a evolução, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela não ocorre no mundo físico. Ela ocorre do mundo espiritual para o mundo físico. Quando você tem uma mutação genética, você tem uma alteração no mundo físico, essa alteração já ocorreu no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, na verdade, ele reflete no mundo físico. O mundo físico é uma reflexão, é um espelhamento do mundo espiritual. E esse estado do corpo físico, ele depende do quê? Nosso estado mental também, como reflexo do corpo espiritual. Como eu já falei, não tem aquela máxima dos romanos? Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sadia num corpo sadio. Então, a nossa mente, a nossa consciência regula o corpo físico e regula o corpo espiritual também. E quando nós passamos para o outro lado, nós temos toda uma fisiologia, ou seja,
Nos primeiros dias nós temos vontade de ir ao banheiro ainda. Nós temos fome. A fome é um grande problema após o processo de desligamento do corpo físico, após o processo de desencarne, adentramento no mundo espiritual. Muitas pessoas têm sede, fome, frio, ou seja, todas as nossas sensações que nós temos no corpo físico continuamos ter no corpo espiritual. E toda essa fisiologia, ela continua a acontecer no corpo espiritual. Se bem que, de acordo com a modificação mental e ao longo dos anos que vamos passando no mundo espiritual, muitos órgãos que nós temos no corpo físico, eles mudam a sua fisiologia, eles perdem a sua função e adquirem uma outra função, né? Então, no momento que nós desencarnamos, nós ainda respiramos, utilizamos o pulmão. Nós temos o nosso gástrico em funcionamento, temos fome, temos nossas fisiologias intestinais, ou seja, temos pressão, temos coração, batimento, existe uma circulação no corpo espiritual, temos sangue. Quer dizer, a natureza não dá saltos de uma realidade para outra. Apesar de ser uma outra matéria menos densa, ela é tão densa quanto a nossa para quem está nessa realidade, nesse mundo espiritual. Apesar, como torna a falar, a matéria é mais plástica, né? E vamos levando nossa vida nesse mundo espiritual com esse corpo espiritual, né? E nesse mundo espiritual, como já disse, a presença da fome nos primeiros dias é uma questão muito complicada. Muitas pessoas, quando desencarnam, se encontram em situações, às vezes, muito tristes, de acordo com aquilo que elas plantaram mentalmente no mundo físico, aquilo que elas acreditaram e se ligaram no mundo físico. E muitas pessoas ficam perambulando por aí, sem saber o que aconteceu. Principalmente aquelas que não acreditam em nada, muitas vezes, em relação a essas outras realidades. Elas nascem com a morte, com uma realidade extrafísica, um mundo paralelo, e não sabem o que aconteceu. E nesses primeiros dias existe uma coisa chamada perturbação mental, que ela se encontra em maior ou menor escala de acordo com o nosso estado mental, nosso equilíbrio, estado emocional, nosso equilíbrio mental. Muitas pessoas perguntaram para mim, mas a gente esquece o que foi no mundo físico, no momento dessa passagem? Na grande maioria dos casos, é bom nunca generalizar, mas na grande maioria dos casos, essa perturbação mental faz com que nós esqueçamos momentaneamente de onde viemos, o que está acontecendo, em muitos casos. Mas dependendo ao longo dos dias, essa consciência vai tomando, vai recobrando essas lembranças que nós tivemos no mundo físico, na nossa vida anterior. E vamos nos lembrando. É como se nós acordássemos de um sono profundo. Acordamos, a visão ainda é meio turva, pálida, os sons são longes, escutamos coisas muito longe, como se nós tivéssemos acabado de sair de um sonho. E aquela confusão mental, aquela coisa, mas isso vai aos poucos passando. E vamos recobrando a consciência e tomando consciência da situação de onde nós nos encontramos. Nessas primeiras horas, primeiros dias. Se bem que existem pessoas que às vezes ficam anos dormindo, porque elas acreditam que quando a gente dorme, quando a gente morre, a gente dorme. Então, como eu falei, tudo depende dos nossos sistemas de crença, daquilo que nós acreditamos, nós nos ligamos mentalmente enquanto vivo, e isso vai ditar a nossa situação, a nossa condição, não só do nosso corpo espiritual, mas a nossa condição mental no mundo espiritual, né? Isso também vai fazer com que nós vibremos de uma certa maneira, ou seja, todas as partículas do nosso corpo atingem uma certa frequência, da maneira daquilo que nós pensamos. E isso vai nos lançar numa dessas 18 esferas do mundo espiritual. E cada esfera vibra numa frequência diferente. Se nós estamos numa frequência muito alta, nós vamos para esferas um pouco mais elevadas ao redor da Terra. Se nós estamos numa frequência muito baixa, vamos acabar descendo para esferas mais densas. E isso tudo está relacionado com o nosso mental. E muitas pessoas me perguntaram também, mas nós morremos no mundo espiritual? Sim. Existe o que a gente chama de segunda morte no mundo espiritual. Ou seja, não é a destruição da alma, porque a alma nunca pode ser destruída. Algo que nunca foi criado e sempre existiu
que é proveniente de uma consciência fragmentada da alma, da super-alma, como eu falei em um vídeo anterior, como sempre existiu e nunca foi criado, ele também não pode ser destruído, a alma. A alma está além do tempo e da matéria. O que ocorre em muitos casos extremos é que a alma, ela, na verdade o corpo físico, o corpo espiritual no outro lado, ele atinge uma frequência maior e acaba morrendo para a esfera subsequentemente de uma frequência menor. E a pessoa passa uma esfera de vibração muito maior. E isso é chamado como segunda morte. Ela perde o corpo espiritual e adquire um corpo espiritual menos denso ainda. Ou seja, ela deixa aquele corpo espiritual como nós morremos no corpo físico. O processo é até um pouco semelhante com o corpo físico. E muitas pessoas falam, mas é interessante isso, porque você morre no mundo espiritual para entrar numa esfera superior? Sim. Aliás, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o mundo espiritual, muitas coisas que ocorrem lá, na verdade, ocorrem aqui e vice-versa. Por exemplo, no mundo espiritual, ao contrário do que muitas pessoas pensam, dependendo do teu estado mental, da tua vibração mental, você dorme no mundo espiritual, você precisa de descanso, você precisa se alimentar, você precisa se refazer as energias lá. E você precisa, então, dormindo, você acaba sonhando. Você sonha no mundo espiritual, como a gente sonha no mundo físico. E quando você sonha no mundo espiritual, você adentra mundos paralelos ainda menos densos ainda, em outras frequências. Você deixa o corpo espiritual e adentra em mundos frequenciais de frequências maiores, ou seja, você tem um desdobramento do corpo espiritual no mundo espiritual, como nós temos o desdobramento do corpo físico no mundo espiritual, ou um mundo com uma frequência acima da nossa. Então é aquela história, é como se fosse esses mundos, eles estão interligados, eles se ligam e eles obedecem uma hierarquia frequencial. É como se fosse uma caixa dentro de outra caixa, de outra, de outra, de outra, de outra. Quer dizer, um mundo dentro do outro e se interagindo entre eles. E ocupando o mesmo espaço. Então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esses mundos, eles se interagem entre si. E o nosso corpo espiritual também. E esses vários corpos espirituais. Porque, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nós possuímos vários corpos espirituais. Vários. Então, no mundo espiritual, você, dependendo do teu estado mental, dependendo de como sua mente vibra, como sua mente age, porque a mente, na verdade, ela controla todo o corpo físico e espiritual. E é por isso que muitas pessoas ficam doentes no mundo físico. Porque a doença ela começa no espírito e não no corpo. A doença começa na mente. E isso acaba sendo refletido no corpo espiritual e, por sua vez, no corpo físico. Agora, só dando um exemplo. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas me perguntam, mas se eu me machucar no mundo espiritual em desdobramento, por exemplo, enquanto vivo, isso vai refletir no meu corpo físico? Muitas vezes reflete, sim. Vou dar um exemplo. Uma vez eu caí de um muro muito alto no mundo espiritual e torci o pé. Quando eu acordei, voltei do meu desdobramento, meu pé possuía a mesma dor que eu tive no mundo espiritual. Se bem que essa dor passou em questões de horas, né, e voltou ao normal. Então existe esse reflexo no corpo físico. Muitas pessoas perguntam, mas se eu for morto no mundo espiritual, ou se eu for atingido de uma maneira muito drástica, eu for ferido, por exemplo, isso eu vou morrer no mundo físico? Não é bem assim que funciona, mas há um reflexo. Há um reflexo mental no corpo físico. Uma outra propriedade do corpo espiritual interessante é que cada órgão do corpo espiritual ele acaba ao longo dos anos, ao longo de como nós pensamos e como nós vibramos, alterando sua função fisiológica. O pulmão muitas vezes deixa de fazer a sua função respiratória e acaba perdendo a função, você respira de uma outra maneira
para o mundo espiritual. O estômago, por exemplo, o intestino, acabam perdendo a sua função no mundo espiritual quando você acaba mudando, através da mente, a sua maneira de absorver energias, por exemplo. Muitas vezes você deixa de comer comida mesmo no mundo espiritual e começa a tirar energias de uma outra maneira, energias da luz, do sol, energia do ar. Isso ao longo do tempo ocorre, mas através de mudanças que ocorrem na sua mente, no mundo espiritual, que por sua vez controla o corpo espiritual. Uma outra coisa interessante é que no mundo espiritual, o corpo espiritual ele tem uma propriedade. Muitas pessoas falam, mas quando eu morro velho, por exemplo, eu me encontro no mundo espiritual velho para sempre. É interessante que o corpo espiritual ele tem a capacidade de se rejuvenescer de acordo com o estado mental da pessoa. Há um processo de rejuvenescimento. Existem pessoas que morrem com 80 anos e depois de um certo tempo, de um certo preparo, elas acabam adquirindo a forma quando elas tinham 20 anos. Como eu já falei, a matéria no corpo espiritual e a matéria no mundo espiritual é uma matéria mais plástica, que obedece a um poder muito maior da mente. A mente tem uma ligação muito direta com a matéria espiritual e, por sua vez, o corpo espiritual acaba rejuvenescendo. Existe um processo que muitas vezes ocorre. Doenças, por exemplo. Se eu tenho uma doença no corpo físico, eu desencarno, muitas pessoas me perguntaram, mas essa doença ela prevalece no mundo espiritual? Nos primeiros dias, nos primeiros meses, depende do nosso estado mental, ela prevalece sim. Se eu morrer de câncer no estômago, essa doença prevalece no corpo espiritual. Por quê? Como eu já falei, a doença vem do espírito e não do corpo. Então ela começa no corpo espiritual e reflete no corpo físico. Então nós continuamos com a doença no corpo espiritual e ela tem que ser tratada no mundo espiritual. E dependendo da complexidade da doença, muitas vezes há até a necessidade de você nascer de novo, para você totalmente curar essa doença. Porque quando você nasce de novo em um outro corpo, quando ele cresce, você adquirindo através de uma outra forma, você adquire a cura dessa doença. Você acaba curando, porque você acaba criando um novo corpo e um novo estado mental através da reencarnação. Uma outra particularidade interessante do corpo espiritual é o poder regenerativo. E nas minhas andanças no mundo espiritual, eu adentrei às vezes em certas situações, em esferas muito inferiores, onde eu verifiquei que pessoas poderiam ser o quê? Dilaceradas, perder um braço, uma perna. E dependendo do seu estado mental, elas continuariam sem perna ou sem braço. Mas, dependendo do seu estado mental, existe um poder regenerativo no corpo espiritual e esse braço, essa perna, acabam crescendo novamente. É até meio interessante, meio chocante até. Coisa essa que não está longe de acontecer hoje em dia através da nossa ciência, nossa medicina no corpo físico. Existem cientistas hoje em dia estudando maneiras de ativar certos genes no nosso organismo, no nosso DNA, para fazer com que nosso corpo se regenere também. Ou seja, se eu perco um braço, cresce outro. Existem estudos científicos seríssimos nessa área hoje em dia. E no corpo espiritual, isso é uma coisa natural, de acordo com como nossa mente age e como nossa mente está em equilíbrio no mundo espiritual. Então há um grande poder regenerativo. Então muitas pessoas perguntam, mas se alguém me cortar na metade no mundo espiritual, eu continuo vivo? Continua. E muitas vezes em estados precários. Eu entrei em certas regiões onde existiam centros, vamos assim dizer, onde ocorriam verdadeiras atrocidades, onde espíritos eram aprisionados, onde existiam pessoas onde faltava quase 80% do corpo, mas elas estavam vivas, vamos assim dizer, no seu corpo espiritual, interagindo com o meio. Eu não vou adentrar em detalhes aqui, por causa que são cenas fortes, situações fortes. Você vê pessoas que não têm mais corpo, somente a cabeça, por exemplo, e continuam vivas, né? Então são situações muito tristes
que são possíveis de ocorrer no mundo espiritual. Aliás, existem regiões no mundo espiritual que são verdadeiros infernos, como certas doutrinas pintam por aí, né? Mas enfim, então, então existe toda essa capacidade regenerativa do corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele pode inclusive até flutuar no ar, ou seja, a famosa volitação. Se você possui uma vibração muito maior, você pode se acender no ar e voar, né? E se deslocar em várias grandes distâncias em questões de segundos, minutos, né? Através do poder da mente. Porque a mente é uma força criadora incrível. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nós temos a solução de todos os nossos problemas na nossa própria mente. Porque, na verdade, o nosso universo interior ele é infinito também. E advindo do Criador. E como nós somos parte do Criador, nós temos essa força criadora dentro de nós também. Apesar de muitas pessoas acreditarem que isso seja impossível. Então, nesse mundo espiritual, nós podemos até volitar, né? E eu já participei de várias situações em que muitas pessoas no mundo espiritual acabaram de morrer e elas falam, como eu morri eu posso atravessar as paredes, né? Como a gente vê naquele filme de fantasma, né? A pessoa vai lá e atravessa a parede. Mas não é bem assim que funciona, você atravessa a parede de casas do mundo físico, muitas vezes. E depende da sua condição vibratória. Se você está muito denso, se o seu corpo espiritual é muito denso, você é tão denso como o corpo físico, quase. E você não consegue atravessar a parede, você não consegue abrir a porta. Ou você não consegue passar pela porta, você tem que abrir a porta. Inclusive, é interessante que em muitos estudos de parapsicologia, você vê efeitos físicos onde pessoas que já morreram, elas abrem a porta fisicamente, porque elas não conseguem passar pela porta. Porque o corpo delas ainda é muito denso, ou se encontra muito denso, de acordo com o seu estado mental. Então, existem até situações engraçadas, que uma vez eu me encontrava na Resistência, e uma pessoa que tinha acabado de desencarnar ao morrer, depois de alguns dias, ela falou, olha que interessante, eu vou tentar atravessar a parede. E ela foi tentar atravessar a parede dentro de uma casa que se encontra no mundo espiritual. Só que essa matéria é feita da mesma constituição material que o corpo físico, o espiritual dela é feito também. E a pessoa deu com a cara na parede e caiu no chão. E ela falou, mas por que eu não consigo passar a parede se eu já sou morto? E aí as pessoas explicaram para ela, você consegue passar se você passar uma parede feita uma matéria menos densa. E isso tudo está relacionado com vibrações e densificações da matéria. Ou seja, em certos fenômenos físicos que ocorrem, como fenômenos poltergeist, às vezes a entidade, o espírito está tão denso que ele consegue manipular os objetos do nosso mundo físico. Mover cadeiras, abrir portas, abrir janela, produzir sons, né, através da manipulação do nosso ectoplasma. Para quem não sabe, cada célula do nosso organismo possui ectoplasma, como eu falei em programas anteriores. E ectoplasma é uma matéria intermediária entre o mundo físico e espiritual, né? Bom, mas enfim, então, essas são um pouquinho das minhas experiências em relação ao mundo extrafísico, né? E um pouquinho, uma pincelada muito rápida sobre o mundo espiritual e o corpo espiritual, né? Bom, voltando um pouquinho, eu falo sobre minhas experiências no mundo espiritual, então, porque muitas pessoas me perguntaram, fale um pouco mais sobre suas experiências no mundo espiritual. Quando eu desdobro, na maioria das vezes que eu me lembro, eu faço parte de um grupo de auxílio a pessoas que não só desencarnaram recentemente, mas a pessoas que às vezes se encontram em situações difíceis no mundo espiritual, né? Então, existe um grupamento em que eu trabalho, que é constituído de 7 ou 8 pessoas, depende da situação, que vamos em vários locais do mundo espiritual auxiliar as pessoas de várias maneiras. Existem pessoas que às vezes precisam serem resgatadas de situações onde elas se encontram aprisionadas por outros seres ou outras pessoas. Existem situações em que elas precisam serem auxiliadas a se desvencilharem do seu corpo físico, cemitérios, por exemplo. Existem situações em que pessoas querem deixar de viver em certos locais no mundo espiritual,
e já não pertence mais, mentalmente falando, a esses locais. Porque muitas vezes a gente se liga a certos locais, a certas cidades no mundo espiritual, de acordo com aquilo que nós pensamos e acreditamos, né? E muitas vezes certas pessoas já não possuem aquela vibração mental que esteja ligada com aquela cidade, com aquela situação em si, então elas pedem um certo auxílio, uma certa ajuda mental para serem retiradas daquela situação. E é aí que a resistência entra, atendendo a esses pedidos mentais em várias situações. Então, isso é um pouquinho só do apanhado geral das minhas experiências, né? E eu vou ainda fazer um vídeo contando em detalhes alguns casos que eu vivi no mundo espiritual. Mas como esse vídeo eu quis falar somente sobre o mundo espiritual em relação ao corpo espiritual, então eu vou deixar um pouquinho essas experiências para a gente comentar em um outro vídeo, né? E só para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre os implantes, né? Muitas pessoas me perguntaram, mas para quem não conhece, os implantes espirituais são 3 tipos: os orgânicos, né? Os mecânicos e uma mistura dos dois, né? E muitas vezes eles são implantados por certas forças obscuras no nosso corpo para bloquear os nossos chakras e desequilibrar o nosso corpo espiritual e mental, né? E esses implantes, eles atuam de várias maneiras, em várias áreas do nosso corpo, às vezes. Há implantes que são ligados ao nosso genético e trazem ao desequilíbrio sexual. Há implantes ligados na nossa glândula pituitária que trazem bloqueamento nas nossas sensibilidades extrafísicas, né? Então existe todo um tipo de implante. E esses implantes são colocados, às vezes, em pontos estratégicos e energéticos do nosso corpo espiritual. Às vezes até em cima dos nossos vórtices, dos nossos chakras, né? E uma das funções humanitárias da resistência é retirar esses implantes. Às vezes demora um ano para ser retirado esses implantes, depende do estado mental da pessoa, né? Bom, então é isso aí. Então esse vídeo foi um apanhado geral sobre o corpo espiritual, sobre o mundo espiritual, né? E vou estar falando mais sobre o mundo espiritual. Aliás, nesse vídeo esqueci de falar um pouquinho sobre a perda da forma. Eu falei sobre a forma no começo do vídeo, mas esqueci de falar sobre a perda da forma. De acordo com o nosso estado mental, se nós estamos ligados à culpa, a desequilíbrios mentais imensos às vezes, ao longo dos anos esse desequilíbrio acaba nos trazendo o quê? A perda da forma do corpo humano. As pessoas vão se encolhendo no mundo espiritual e acabam virando ovoides, né? Formas ovoides, onde esse ovoide possui apenas uma consciência em desequilíbrio. E existem situações muito tristes que esses ovoides são comercializados, são usados como moeda no mundo espiritual. Muitas pessoas me perguntaram, mas existe sistema monetário no mundo espiritual? Em certas cidades espirituais existem sistemas monetários, em certas cidades não. E em certos locais muito obscuros, muito tristes no mundo espiritual, em esferas muito inferiores, às vezes espíritos ovoides são trocados como moeda. Ou seja, aquela história, eu vendo almas, eu vendo uma alma, consigo uma alma, 2, 3 almas, ou seja, almas que possuem sua forma ovoide, o seu corpo espiritual. O corpo espiritual perde a forma. É uma situação muito triste no mundo espiritual. E a resistência tem como função resgatar esses ovoides e fazer com que eles renasçam novamente em corpos físicos para retomarem sua forma, ou retomarem a forma do corpo humano novamente, né? Bom, então isso é um pouquinho do apanhado geral sobre o corpo físico, o mundo espiritual e algumas experiências, umas pinceladas bem rápidas de algumas experiências que eu tive no mundo espiritual. Então é isso aí, mandem suas perguntas para o projeto Terra Oculta, né? Apesar de eu às vezes demorar, como eu falei, responder essas perguntas pela falta de tempo às vezes, mas vou procurar responder cada vez mais essas perguntas. Então é isso aí, gente. Então espero que gostaram desse apanhado geral, assim, dessa pincelada rápida sobre algumas coisas que ocorrem no mundo espiritual. E então tenha uma boa semana, tudo de bom, gente. Continue mandando as perguntas.
E um grande abração a todos, gente. Então até mais.